Minha mãe deu presentes iguais para todo mundo, menos para minha filha. Ela não merece um, disse alto bastante para todos ouvirem. Minha irmã comentou: aproveite que você ainda está aqui. O neto favorito ganhou 2 presentes. Eu fiquei em silêncio, observei minha filha fingir que não ligava, então me levantei e disse: terminamos aqui. Horas depois, minha mãe mandou mensagem: você ainda me deve pelo jantar. Eu apenas ri. Há momentos na vida em que tudo o que você vinha segurando se cristaliza em clareza perfeita. Esse foi o meu. A véspera de Natal na casa da minha mãe sempre foi um compromisso inegociável. Cresci aprendendo que questionar suas decisões significava guerra. Minha irmã mais velha, Jennifer, dominava a arte de concordar, assentindo a cada proclamação como se minha mãe tivesse pendurado a lua no céu. Eu, por outro lado, me tornei a decepção da família simplesmente por viver conforme meus próprios termos. O favoritismo não era sutil. Os filhos de Jennifer, Tyler e Madison, não podiam errar. Ganharam festas luxuosas de aniversário, visita surpresa com presentes e constantes elogios nas redes sociais. Minha filha, Emma, recebia críticas disfarçadas de preocupação, elogios ambíguos e uma frieza que fazia qualquer criança de 10 anos se perguntar o que tinha feito de errado. Passei anos buscando justificativas: mãe é tradicional, ela não entende a parentalidade moderna, dê tempo a ela. Todas as justificativas tinham gosto de cinza, mas eu as engolia porque cortar laços familiares parecia extremo demais, insuportável demais. Naquela véspera de Natal, chegamos à sua casa colonial impecável nos subúrbios por volta das 16 horas. Emma carregava a lata de biscoitos caseiros que tínhamos passado a manhã inteira preparando, com o rosto iluminado pela expectativa. Decorou cada um com cuidado, usando glacê vermelho e verde para escrever o nome de cada um. Aos 10 anos, ela ainda acreditava que o amor podia superar qualquer distância. Meu coração doeu ao vê-la. O SUV de Jennifer já estava estacionado na entrada, enorme e brilhante. Pela janela da frente, vi Tyler e Madison correndo pela sala enquanto meu cunhado Greg descansava no sofá, cerveja na mão, a própria imagem do pertencimento. Talvez este ano seja diferente, sussurrou Emma enquanto subíamos o caminho de pedra. Apertei sua mão, sem conseguir prometer algo no qual não acreditava. Minha mãe atendeu a porta vestindo seu suéter de Natal, aquele caro de cachemir que Jennifer lhe dera no ano passado. O sorriso estava contido ao olhar para Emma, mas mais caloroso ao me ver. Vocês estão atrasadas. Estávamos 7 minutos adiantado. Feliz Natal, mãe. Beijei sua bochecha, sentindo a tensão habitual nos ombros. Emma ofereceu a lata de biscoitos com as 2 mãos, como se fosse um tesouro. Minha mãe pegou sem olhar dentro. Que gentil. Vou colocar com as outras sobremesas. Tradução: seriam escondidos no fundo, esquecidos e intocados. A sala de estar se encheu de um caos controlado. Tyler, 13 anos e já com a postura superior da mãe, mal nos notou. Madison, 11, lançou um olhar de cima a baixo em Emma que faria qualquer estrela de reality show orgulhosa. Jennifer saiu da cozinha, avental impecável, desempenhando o papel da filha perfeita. Finalmente, achei que ia me preocupar. Abraçou-me de forma afetuosa por fora, mas carregada de poder. Emma, querida, as crianças estão brincando lá em cima. Por que você não vai com elas? Emma me olhou. Assenti, e ela subiu as escadas com passos hesitantes. O jantar foi o espetáculo habitual. Minha mãe se superou com uma ceia capaz de alimentar 20 pessoas, prime rib, legumes assados, 3 tipos de batata, pães frescos. Jennifer ajudou a servir, saboreando a aprovação não dita. Eu ofereci trazer um prato e me disseram para não me preocupar. Minha mãe tinha tudo sob controle. Greg dominava a conversa com histórias sobre sua promoção, handicap no golfe e férias em Aruba. Minha mãe ouvia cada palavra como se fosse ouro. Jennifer acrescentava detalhes, pintando a vida deles em tons dourados. Emma comia em silêncio ao meu lado, mexendo na comida no prato. Do outro lado da mesa, Madison cochichava algo para Tyler. Eles riram, olhando para Emma. O rosto da minha filha corou, mas ela manteve a cabeça baixa. Emma, sente-se direito, disse minha mãe de repente. Postura importa. Ela está bem, mãe, respondi calmamente. Só estou ajudando.
Você sabe como a primeira impressão é importante. Jennifer sorriu para o vinho. Depois veio a troca de presentes, o momento que eu vim evitando a semana inteira. Minha mãe pediu que todos se reunissem na sala, onde pacotes perfeitamente embrulhados estavam sob a árvore de 9 pés. Cada caixa igual em tamanho, papel prateado elegante com fitas brancas. Estou tão animada para vocês abrirem, anunciou minha mãe, com aquele tom que exigia gratidão. Passei semanas procurando o presente perfeito. Ela entregou a caixa para Jennifer primeiro. Minha irmã abriu com cuidado exagerado, soltando um suspiro ao revelar um lindo cachecol de cachemira em tom bordô profundo. Mãe, é maravilhoso. Deve ter custado uma fortuna. Só o melhor para minhas meninas, respondeu minha mãe, radiante, antes de entregar a caixa para Greg. O mesmo cachecol, porém em outra cor. Depois, Tyler recebeu o seu azul marinho, combinando perfeitamente com seus olhos. Madison ganhou um rosa claro, soltando um grito de alegria. E mais um para minha menina especial, anunciou minha mãe, entregando a Madison uma segunda caixinha menor. Dentro havia uma delicada pulseira de prata com um pingente escrito, honra ao mérito. Vovó, eu amei. Madison abraçou minha mãe, enquanto todos aplaudiam. Cada presente vinha acompanhado de elogios, com minha mãe explicando por que havia escolhido aquela cor e por que Madison merecia algo extra. A sala se enchia de agradecimentos e abraços, enquanto Jennifer tirava selfies para postar depois. Emma sentou-se ao meu lado no sofá, mãos cruzadas no colo. Eu ficava esperando minha mãe tirar do pé da árvore o presente de Emma, aquela caixa idêntica que provaria que eu estava errada em me preocupar. Mas, em vez disso, minha mãe se endireitou, esfregando as mãos com satisfação. Acho que é tudo. A sala ficou em silêncio por exatamente 3 segundos. Mãe, minha voz saiu calma, de algum modo firme. Você esqueceu da Emma. Ela se voltou para mim com a expressão que eu já conhecia, aquela que dizia que eu estava sendo difícil. Eu não esqueci, Raquel. Ela não merece. As palavras caíram como um tapa. Ela disse alto bastante para todos ouvirem, cada sílaba deliberada. O rosto de Emma se desfez por um instante antes que ela recompusesse sua postura, tijolo por tijolo. Minha filha de 10 anos já sabia como esconder a dor. Tinha experiência demais nisso. Com licença. Levantei-me, a voz firme. Jennifer suspirou dramaticamente. Raquel, não começa. Aproveite que você ainda está aqui. Mamãe se esforçou muito para este jantar. Você está falando sério agora? A expressão da minha mãe endureceu. Emma foi desrespeitosa. No mês passado, quando a visitamos, ela não agradeceu direito o almoço que fiz para ela. Crianças precisam aprender gratidão. Lembrei-me daquele almoço. Emma havia agradecido 2 vezes. Minha mãe criticou sua postura à mesa por mais de meia hora. Ela tem 10 anos, disse eu, a voz subindo apesar do esforço para me controlar. Ela agradeceu várias vezes. Essa é a sua interpretação, respondeu minha mãe, cruzando os braços. Não vou recompensar mau comportamento. Talvez isso ensine algo. Tyler sorriu de canto no sofá. Madison examinava seu novo cachecol, fingindo indiferença. Greg começou a olhar para o celular com interesse repentino. Você deu um para o Tyler e um para Madison. Apontava, sentindo minha pressão subir. Madison ganhou 2. Eu vi a outra caixa com o nome dela. Madison é especial. Ela ficou na lista de honra. A voz da minha mãe carregava uma insinuação. Emma também ficou na lista de honra, mas aparentemente isso não contava. Jennifer avançou, tom carregado de falsa preocupação. Talvez se Emma se esforçasse mais, mudasse sua atitude, a atitude dela está boa. Está mesmo? Crianças hoje são tão mimadas. Você sempre foi mole demais com ela, Raquel. Alguém precisa ensinar disciplina. A sala parecia se fechar ao meu redor. Todos me olhavam com graus diferentes de julgamento ou silêncio constrangido. Era o momento em que eu deveria recuar para evitar conflitos e proteger a paz familiar às custas da minha filha. Olhei para Emma. Ela estava imóvel, olhos vidrados, recusando-se a chorar. Mãos cerradas tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Ela se esforçava para estar bem,
para não causar cena, para ser boa o suficiente. Algo dentro de mim se quebrou. Emma, pegue seu casaco. Ela me olhou, confusa. Pegue seu casaco, querida. Terminamos aqui. O rosto da minha mãe ficou roxo de raiva. Raquel e Morrison, sentem-se agora mesmo. Não acabamos o Natal. Acabamos sim. Peguei minha bolsa, movendo-me com calma e controle. Emma, agora. Minha filha levantou-se rapidamente, correndo para o armário do corredor. Ouvi seu movimento apressado, aliviada. Você está sendo ridícula, Jennifer retrucou. É por isso que a mamãe te trata diferente. Você é dramática. Sou? Minha filha foi excluída da troca de presentes. Disseram que ela não merecia uma gentileza básica e eu seria dramática por não aceitar isso. Ela precisa aprender. Ela precisa de uma avó que a ame incondicionalmente. Claramente, estamos na casa errada para isso. Minha mãe avançou em minha direção, voz trêmula de raiva. Se você atravessar essa porta, não espere ser bem-vinda de volta. Não tolerarei esse desrespeito na minha casa. Ainda bem que então não vamos voltar. Emma apareceu com nossos casacos, o rosto pálido, mas determinado. Ajudei-a a colocar o dela, demorando-me no zíper, mesmo que minhas mãos quisessem tremer. O SUV da Jennifer estava bloqueando nossa saída. Claro que estava. Move seu carro, disse a ela. Não, mova seu carro, Jennifer, ou vou chamar um guincho e a polícia. Você está me bloqueando, o que é ilegal. Greg finalmente interferiu, provavelmente percebendo que aquilo estava passando de um desconforto social para algo mais sério. Jane, só mova o carro. Ela bufou, mas pegou as chaves, fazendo questão de mostrar o quanto estava incomodada. Minha mãe nos acompanhou até a porta, ainda resmungando sobre respeito e obrigações familiares. Tyler e Madison estavam com os celulares nas mãos, provavelmente mandando mensagens para os amigos sobre o drama. O ar frio lá fora parecia um alívio. Emma e eu sentamos no meu carro enquanto Jennifer demorava para reposicionar o SUV. No silêncio, a respiração da minha filha sai em curtos suspiros. Estendi a mão e segurei a dela. Desculpa, ela sussurrou. Querida, você não tem nada pelo que pedir desculpas. Nada. Eu tentei ser boa. Eu realmente tentei. Você é boa. Você é maravilhosa. O jeito que a vovó te trata não tem nada a ver com quem você é e tudo a ver com quem ela é. Por que ela me odeia? A pergunta me perfurou. Não sei, mas não é sua culpa, e não vamos mais nos colocar em situações onde te tratem como se você valesse menos. Jennifer finalmente tirou o carro do caminho, lançando-nos um olhar enquanto avançava. Saí devagar, mãos firmes no volante. No espelho retrovisor, vi minha mãe parada na porta, o rosto iluminado pela luz da varanda. Parecia menor, diminuída. A viagem de volta foi silenciosa. Emma olhava pela janela, processando tudo. Deixei que ela tivesse o silêncio, sabendo que precisava de espaço para sentir o que fosse sentir. No meio do caminho, paramos num sinal vermelho. Uma família atravessava à nossa frente, pais e 2 filhos, todos rindo de algo. O pai carregava a mais nova nos ombros, fazendo-a pular enquanto ela soltava risadinhas de alegria. Um momento simples, de alegria pura e descomplicada. Você acha que famílias normais são realmente assim? Emma perguntou baixinho. Como assim, querida? Felizes assim, sem tantas regras, provas e exigências. Minha garganta se apertou. Sim, acho que algumas famílias são assim. Então por que a nossa não é? Segurei firme o volante, procurando uma resposta que fizesse sentido para uma criança de 10 anos. Sua avó cresceu numa época diferente, com ideias diferentes sobre como a família deveria funcionar. E em vez de mudar com o mundo, ela ficou ainda mais rígida. Algumas pessoas fazem isso. Seguram mais firme o controle quando sentem que estão perdendo algo. Mas por que ela me odeia especificamente? Tyler e Madison só existem. Eu tenho que conquistar. O sinal abriu. Cruzei o cruzamento, minha mente revivendo uma década de momentos. Vi os padrões injustos, as exigências impossíveis, o jeito que o rosto da minha mãe se fechava sempre que Emma entrava numa sala.
Acho, disse devagar, que você a lembra de mim, e ela nunca me perdoou por não ser a Jennifer. Emma assimilou aquilo. Isso é muito errado. É mesmo. Ela te tratava assim quando eu era criança? A pergunta abriu uma enxurrada de memórias que tentei minimizar por anos. Sim, ela tratava. Então por que continuava me levando até lá? Era uma pergunta que eu mesma fazia há anos. Uma que evitei responder honestamente porque a verdade me fazia parecer fraca. Porque eu continuava esperando que ela fosse diferente com você. Pensava que talvez, se eu me esforçasse mais, cedesse mais, ela visse como você é incrível e tudo mudasse. Achava que o problema era comigo, não com ela. Mas não era você. Não, querida, não era. Quando chegamos à nossa garagem, Emma falou pela primeira vez. Nós realmente nunca vamos voltar? Não há menos que as coisas mudem drasticamente. E, sinceramente, não acho que vão. Bom. Entramos em nossa casa pequena, aquela que minha mãe chamara de pitoresca com aquele tom que queria dizer é insuficiente. Fiz chocolate quente enquanto Emma se trocava para o pijama. Nos enroscamos no sofá, assistindo a filmes de Natal ruins e comendo os biscoitos que Emma havia feito, aqueles que eram bons demais para a mesa de sobremesas da minha mãe. Por volta das 22 horas, meu celular vibrou. Uma mensagem da minha mãe? Você ainda me deve pelo jantar. Gastei mais de $300 naquela refeição. Fiquei olhando para a mensagem, incrédula. Depois de tudo, essa era a prioridade dela. Não um pedido de desculpas, não uma preocupação com a Emma, não o reconhecimento de que havia magoado a própria neta, apenas uma conta. Eu ri alto. Emma olhou para mim. O que é engraçado? Sua avó quer que eu pague de volta pelo jantar. O jantar que ela mesma nos convidou. Exatamente. A expressão de Emma mudou de confusa para indignada. É muito estranho. É mesmo. Digitei uma resposta: vou mandar uma conta para você pelo valor da terapia que a Emma vai precisar. Aí a gente fica quites. Não apertei enviar. Em vez disso, ri novamente, apaguei a mensagem e bloqueei o número dela. Depois bloqueei também o da Jennifer, por precaução. O que está fazendo? Perguntou Emma. Escolhendo nós. Deveria ter feito isso há anos. Na manhã seguinte foi Natal. Emma e eu tivemos nossa própria celebração tranquila. Os presentes que eu realmente havia comprado para ela, o café da manhã especial que ela adorava, filmes e pijamas o dia inteiro. Sem críticas, sem tensão, sem andar pisando em ovos, apenas paz. Por volta do meio-dia, Emma abriu um presente que eu estava particularmente ansiosa para entregar, um kit profissional de arte, com pastéis a óleo, lápis de desenho e um bloco encadernado em couro. Seus olhos se arregalaram. Mãe, isso é incrível. Deve ter custado muito. Você vale cada centavo. Ela me abraçou forte, e eu senti seus ombros tremer. Quando se afastou, lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que foi, querida? Acabei de perceber que a vovó nunca me deu algo assim. Nada que fosse realmente para mim, sabe? Ela sempre me dava roupas pequenas demais ou livros para crianças menores. Coisas que pareciam escolhidas às pressas, sem pensar. Mas isso, ela apontou para o kit de arte, você realmente me conhece. A observação partiu meu coração porque era completamente verdadeira. Os presentes da minha mãe para Emma sempre foram de segunda categoria, quando existiam. Um bichinho de pelúcia genérico quando Emma já havia crescido para aquilo. Um quebra-cabeça com peças faltando, vindo do armário da minha mãe. Enquanto isso, Tyler e Madison recebiam presentes cuidadosamente escolhidos, muitas vezes múltiplos, sempre apropriados para a idade e claramente escolhidos com atenção. Eu te vejo, Emma. Sempre vi. Ela enxugou os olhos e sorriu. Eu sei. Por isso ontem não me quebrou. Porque eu tenho você. Passamos a tarde com seus novos materiais de arte espalhados pela mesa de jantar. Emma trabalhava no esboço enquanto eu lia ao lado dela. O silêncio confortável de duas pessoas que não precisavam preencher cada instante com palavras. Era assim que a família deveria ser, segura, simples, incondicional. Meu telefone permaneceu abençoadamente quieto.
Esperava uma enxurrada de mensagens de familiares tentando me fazer voltar atrás, mas aparentemente todos estavam ocupados demais postando suas fotos perfeitas de Natal nas redes sociais. O feed da Jennifer estava cheio de fotos de roupas combinando e legendas sobre momentos em família abençoados. Eu postei apenas uma foto, Emma rindo enquanto comia panquecas, seu rosto genuinamente feliz. Não precisava de legenda. Em menos de uma hora, Jennifer postou um retrato de família. Todos de pijamas combinando, iluminação profissional, claramente encenado. A legenda dizia: tão grata por uma família que aparece e se mantém unida na alegria e na diversidade. #Family First, #Blessed, #Christmas Traditions. A agressividade passiva era quase impressionante em sua transparência. Sarah me mandou mensagem: acabei de ver o post da Jennifer. Ela está mesmo te alfinetando no Natal? Quer que eu comente algo mesquinho? Ri. Tentador, mas não. Deixe que ela tenha sua narrativa. Eu tenho a realidade. Qual é melhor? 3 dias depois, uma mensagem no Facebook da minha tia linda: o que aconteceu na véspera de Natal? Sua mãe está dizendo para todo mundo que você saiu de casa dela feito um furacão. Enviei para ela a história completa, com cada detalhe. Depois, tirei print da mensagem sobre a conta do jantar e mandei para Linda. Meu Deus! Eu não fazia ideia que estava tão ruim assim. Raquel, sinto muito. Aparentemente, ela havia compartilhado a informação com outros familiares. Meu celular começou a vibrar sem parar com mensagens, algumas de apoio, outras acusatórias. Meu tio Mark chamou minha mãe de sem coração. Minha prima Betty disse que eu estava destruindo a família. Eu não respondi. Aprendi que explicar-se para quem está decidido a não entender é desperdiçar energia. A ruptura familiar virou assunto de telefonemas sussurrados e mensagens cuidadosamente redigidas. Uma noite, meu tio Mark me ligou, a voz carregada pelo peso da política familiar. Sua mãe é minha irmã, então tenho que falar com cuidado, começou ele. Mas o que ela fez com a Emma foi errado. Puro errado. Vi a mensagem sobre a conta do jantar. Isso é insano, Raquel. Obrigada por dizer isso. Betty obviamente não concorda comigo. Ela acha que você está sendo dramática, mas Betty sempre foi cega para as falhas da sua mãe. Provavelmente porque ela foi a sobrinha favorita e nunca viveu o outro lado. É reconfortante ouvir alguém reconhecer isso. Eu observei você e a Jennifer crescerem. Vi como sua mãe tratava vocês duas de maneira tão diferente. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas, lendo demais nas dinâmicas normais entre irmãos. Mas essa história do Natal, isso não foi normal. Foi crueldade calculada. Conversamos por 1 hora. O Mark compartilhou observações de décadas de reuniões familiares que eu pensava ter notado sozinha. O jeito que o rosto da minha mãe se fechava quando eu conquistava algo. Como ela mudava de assunto quando alguém elogiava meu trabalho. A decepção mal disfarçada na voz dela ao falar das minhas escolhas, mesmo quando eram bem-sucedidas. Por que você nunca falou nada? Perguntei. Porque eu sou covarde. Porque chamar sua própria irmã à responsabilidade é difícil. Porque me dizia que não era meu lugar. Ele suspirou. Sinto muito por não ter falado antes. Você merecia apoio. Agora você está falando. Isso importa. Depois que desligamos, senti algo mudar dentro de mim. A validação do tio Mark não alterou o que aconteceu, mas confirmou que eu não estava louca. Os padrões que eu vi eram reais, testemunhados por outros, inegáveis. 1 semana depois do Ano Novo, Jennifer ligou de um número que eu não conhecia. Devia ter trocado de telefone. Atendi por curiosidade. Agora você realmente fez isso? Começou ela. Não, olá, respondi. Mamãe está devastada. Chora há dias. Disse para Emma que ela não merecia presente na frente de todo mundo e riu disso. Eu tenho que me importar com as lágrimas dela? Não foi tão grave assim. Você está exagerando. Jennifer, imagine se alguém dissesse isso para Madison. Como você reagiria? Silêncio. Exatamente. A única diferença é que você nunca teve que defender seus filhos porque mamãe realmente os trata como se importassem.
Isso não é justo. A vida não é justa. Mas eu posso escolher quem tem acesso à minha filha. E estou escolhendo pessoas que a tratam com decência básica. Então você simplesmente desistiu, depois de tudo que a mamãe fez por você? O que exatamente ela fez por mim? Liste. Estou perguntando de verdade. Jennifer gaguejou, sem conseguir encontrar exemplos concretos. Porque a verdade é que a forma como minha mãe oferecia apoio vinha cheia de condições era quase uma armadilha. O silêncio entre nós se estendeu, carregado de anos de ressentimentos não ditos e pretensões cuidadosamente mantidas. Finalmente, Jennifer falou novamente, com um tom mais cortante. Ela pagou metade do seu casamento, e segurou isso contra mim por 3 anos. Passou o noivado inteiro dizendo que eu estava cometendo um erro, que eu ia me arrepender. Ela estava certa, ironicamente, mas não pelos motivos que disse. Ela te ajudou quando você se divorciou. Me deixou ficar no quarto de hóspedes dela por 2 semanas, fazendo-me sentir um peso todos os dias. Disse para Emma, que tinha 3 anos na época, que a mamãe fez escolhas ruins. Eu encontrei um apartamento o mais rápido possível só para escapar das críticas. Ela cuida da Emma. Exatamente 4 vezes na vida da Emma. E cada vez devolveu minha filha com uma lista do que eu estava fazendo errado. A tia Linda já cuidou da Emma mais vezes do que consigo contar e nunca me fez sentir inadequada. A respiração da Jennifer ficou mais pesada. Você está reescrevendo a história. Estou dizendo fatos. Você quer que eu me sinta grata pelo mínimo entregue com o máximo de julgamento. Isso não é amor, Jennifer. Isso é controle. Você sempre faz isso. Coloca a mamãe como vilã quando ela só está tentando ajudar. Ajuda de verdade seria incondicional. Ajuda não viria com uma lista de dívidas. Ajuda não envolveria favorecer seus filhos enquanto exclui os meus. Ajuda não pedir pagamento por um jantar que ela mesma nos convidou. Ela estava brincando sobre o jantar. Você estava lá quando ela mandou a mensagem? Viu a mensagem? Não. Mas então como sabe que era brincadeira? Porque eu vi. Tenho o print. Estava escrito, e eu cito, você ainda me deve pelo jantar. Gastei mais de $300 naquela refeição. Sem emoji, sem haha, nada que indicasse humor, apenas a cobrança. Jennifer ficou em silêncio. Você vai se arrepender disso, disse finalmente. Família é tudo. Família deveria ser, mas DNA não desculpa abuso. A Emma merece mais, e eu também. Eu desliguei. Fevereiro trouxe meu aniversário. Minha mãe costumava fazer questão de celebrar aniversários em família, jantar, bolo, toda a performance. Este ano, nada. Nenhuma ligação, nenhum cartão, nenhum reconhecimento. Jennifer postou uma foto antiga delas com a legenda sobre irmãs de verdade que permanecem unidas. Devo dizer que meu aniversário sempre foi um tema complicado na minha família. Mamãe sempre conseguia transformar a data em algo sobre ela, seu esforço em organizar, sua generosidade em receber, sua decepção se eu não reagisse com entusiasmo suficiente. Quando eu tinha 16 anos, mencionei querer um encontro pequeno com amigos em vez do jantar que ela planejou. Ela cancelou tudo e ficou uma semana sem falar comigo, me chamando de ingrata. Então, o silêncio dela este ano pareceu tanto punição quanto alívio. Emma percebeu. A vovó esqueceu seu aniversário? Provavelmente não. Mas tudo bem. Não está tudo bem. É cruel. Você tem razão. É cruel, mas o fato dela ser cruel não define o meu valor e também não define o seu. Eu sei, disse Emma, abraçando-me forte. Estamos melhores sem eles, não é? Muito melhor. Minha verdadeira comemoração de aniversário foi um jantar com amigos que se tornaram minha família escolhida, Sara e Marcos, que conheço desde a faculdade. Trouxeram vinho, risadas e afeto genuíno. Emma tinha feito um bolo para mim do zero, decorado com flores tortinhas e meu nome em glacê colorido. Foi o melhor aniversário que tive em 20 anos. A primavera chegou e eu soube pelo Angrapevina da família que minha mãe havia sido hospitalizada com pneumonia. Nada grave, mas suficiente para precisar de alguns dias de cuidado.
Jennifer, aparentemente, se esgotava no papel de cuidadora, postando atualizações no Facebook sobre o fardo e o sacrifício. As postagens eram verdadeiras aulas de martírio. Fotos dela na cafeteria do hospital, com legenda sobre ser a única que aparece quando importa, referências veladas a irmãs que abandonam suas responsabilidades. Minha prima Beth compartilhava essas postagens com emojis chorando e comentários como "você é uma filha tão dedicada". Uma parte de mim sentiu culpa por não ter procurado minha mãe. Uma parte menor, mais silenciosa, lembrava que minha mãe havia deixado suas escolhas claras. Quando você diz ao filho da sua filha que ele não merece gentileza básica, não pode exigir a presença dessa filha quando as coisas ficam difíceis. Ainda assim, lutei com a culpa. Anos de condicionamento não desaparecem de um dia para o outro. Fui criada para acreditar que deveres de filha se sobrepõem a tudo: meu próprio bem-estar, a proteção da minha filha, o respeito básico por mim mesma. Em algum lugar profundo da minha mente, uma voz que soava perigosamente como a da minha mãe continuava sussurrando que eu era egoísta, que sangue importava mais do que limites. Uma tarde, Emma me encontrou olhando para o celular, rolando as atualizações da Jennifer. Está pensando em ir vê-la? Não sei, talvez eu devesse. Por quê? Porque ela é minha mãe. Porque ela está doente. Por que e se acontecer algo e eu não for? Emma sentou ao meu lado, o rosto sério além da sua idade. Mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu tratasse minha filha do jeito que a vovó me tratou, você gostaria que eu fosse visitar você no hospital? A pergunta me parou. Eu estou falando sério, continuou Emma. Se eu tivesse uma filha e dissesse para ela que ela não merece presentes, que ela não é boa o bastante, que ela é inferior às primas dela, e depois eu ficasse doente, você acharia que eu mereceria que a mãe dessa filha fosse me visitar? Não admiti baixinho. Acho que você precisaria se desculpar primeiro. Exatamente. A tia Linda ligou. Sua mãe quer falar com você. O que ela quer? Acho que ela quer se desculpar. Ela disse isso explicitamente? Não. Mas parece diferente. Mais suave. Linda, eu te amo, mas a menos que ela tenha dito claramente eu errei e quero pedir desculpas para você e para Emma, não me interessa. Ela está doente. Raquel, ela poderia ter morrido. E a Emma poderia ter sido marcada para sempre por ouvir que não vale nada da própria avó. Todos temos nossas cruzes para carregar. Linda suspirou. Você está sendo teimosa. Estou sendo mãe. Se tivesse que escolher entre proteger sua filha e sustentar alguém que a machucou, o que escolheria? Isso é diferente. Não é. Eu não fui ao hospital. Jennifer me enviou uma mensagem dura acusando-me de insensibilidade. Apaguei sem responder. Minha mãe se recuperou. A vida seguiu. Emma floresceu sem o constante subtexto de críticas. Sua confiança cresceu. Ela fez teste para a peça da escola e conseguiu um papel principal. Entrou para o clube de arte e começou a pintar. Ria mais, se preocupava menos em ser perfeita. As mudanças não eram visíveis apenas para mim. A professora dela, a senhora Patterson, pediu uma reunião com os pais em março. Entrei preparada para notícias ruins. Era o que meu condicionamento esperava. Senhorita Morrison, queria conversar com a senhora sobre a transformação da Emma neste semestre, disse a senhora Patterson, sorrindo calorosamente. Ela sempre foi uma boa aluna, mas algo mudou. Ela levanta a mão agora. Ela se voluntária para apresentações. Está assumindo riscos criativos em suas redações como nunca vi antes. É maravilhoso ouvir isso. Algo mudou em casa? Não quero me intrometer, mas a diferença é notável. Pensei em quanto deveria compartilhar. Fizemos algumas mudanças na dinâmica da nossa família, removemos algumas fontes de estresse. A senhora Patterson assentiu com compreensão. Seja o que for que vocês fizeram, está funcionando. Emma parece livre. Essa é a única palavra que consigo pensar. Ela parece livre para ser ela mesma agora. Essa palavra ficou comigo por dias. Livre. Emma estava livre de avaliações constantes, de andar pisando em ovos, de se medir por padrões impossíveis.
E vê-la florescer me fez perceber o quanto eu também vinha me segurando tentando conquistar a aprovação de alguém que nunca me daria. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Disse ela uma noite, enquanto cozinhávamos juntas. Sempre. Você sente falta deles? Da vovó e da tia Jennifer? Considerei a pergunta com sinceridade. Sinto falta da ideia deles. Sinto falta do que eu queria que eles fossem. Mas não sinto falta de como realmente nos tratavam. Eu também não. Isso é ruim? É honesto. E sentimentos honestos nunca são ruins. O verão chegou. O 11º aniversário de Emma veio com uma festa cheia de amigos, caos e alegria. Fomos a um parque de diversões, comemos algodão doce demais e gritamos em montanhas russas até nossas gargantas ficarem roucas. Sem julgamentos, sem comparações, sem indiretas. Sara e Marcos foram conosco, assim como a melhor amiga de Emma, Zoe, e seus pais, Kim e André. Os 6 adultos se revezaram para supervisionar enquanto as meninas corriam sem parar, suas risadas ecoando por todo o parque. Em um momento, Kim me puxou de lado. Eu tenho que dizer, a Emma parece muito mais feliz ultimamente, mais confiante. Você percebeu? Difícil não perceber. Ela costumava ser tão quieta em eventos escolares, sempre verificando se estava fazendo tudo certo. Agora ela simplesmente existe confortavelmente. Observei Emma e Zoe correndo em direção à roda gigante, o cabelo voando para trás, completamente despreocupadas. Vocês pararam de ver minha mãe, disse Kim, mudando o tom para compreensão. Ah, isso explica tudo. É tão óbvio assim? Digamos que eu tenha visto sua mãe exatamente 2 vezes. E nas 2 vezes vi Emma encolher-se em si mesma. Crianças não são tolas. Elas percebem quando alguém não gosta delas. Eu deveria tê-la protegido antes. Você a protegeu quando estava pronta. Isso é o que importa. A frase ecoou o que a própria Emma havia dito, e ouvi-la de outra pessoa fez soar ainda mais verdadeiro. Talvez eu não precisasse me castigar pelos anos em que tentei fazer dar certo. Talvez escolher partir fosse suficiente, mesmo que o momento não tivesse sido perfeito. Naquela noite, ao colocá-la para dormir, Emma disse: Esse foi o meu melhor aniversário. Melhor do que a festa de princesa quando eu tinha 6 anos. Muito melhor, porque você não estava estressada. Você estava feliz. As palavras dela tocaram diferente. Eu não percebia o quanto minha atenção em relação às obrigações familiares havia se infiltrado em tudo. Remover aquele elemento tóxico nos libertou as duas. Sinto muito por não ter feito isso antes, disse a ela. Feito o quê? Proteger você. Escolher você. Eu deveria ter saído na primeira vez. A vovó foi cruel, não pela primeira vez. Emma me abraçou forte. Você fez quando estava pronta. Isso é o que importa. Minha filha de 11 anos era mais sábia do que eu havia sido por décadas. Em agosto, encontrei minha mãe no supermercado. Ela parecia mais velha, mais frágil. O carrinho estava cheio das comidas favoritas da Jennifer, claramente fazendo compras para sua filha dourada. Ela me viu, mas não se aproximou, apenas ficou observando da seção de hortifruti. Continuei escolhendo tomates, recusando deixar sua presença estragar minha tarde. Pelo canto do olho, percebi que ela permanecia ali, claramente querendo falar comigo, mas sem coragem de dar o primeiro passo. Clássico da minha mãe esperando que os outros fossem preencher lacunas que ela mesma criou. Continuei minhas compras, sem me importar. Emma estava na casa de uma amiga, poupando-nos desse encontro desconfortável. Enquanto carregava as compras no carro, minha mãe apareceu ao meu lado. Raquel, mãe, como você está? Bem. E você? Ela mudou de peso, visivelmente desconfortável. Vi a foto da Emma na escola no Facebook da Linda. Ela cresceu tanto. Já tem 11 anos. Crianças crescem. Eu gostaria de vê-la. Talvez possamos. Não. O rosto da minha mãe endureceu. Você realmente vai me impedir de ver minha neta? Você disse a ela que ela não merecia um presente porque não era respeitosa o suficiente. Favoreceu abertamente seus primos, permitindo que a Jennifer a diminuísse.
e depois exigiu que eu pagasse pelo jantar em que tudo isso aconteceu. Mantive a voz firme. Não estou impedindo a Emma de te ver. Seu comportamento fez isso. Eu estava tentando ensiná-la disciplina. Você estava sendo cruel. Há uma diferença. Tudo o que fiz foi para o bem dela. A audácia dessa afirmação, a recusa absoluta em reconhecer a realidade, teria sido risível se não fosse tão irritante. Fechei o porta-malas com mais força do que o necessário. Sabe o que é interessante? Perguntei. Hã? Passei 35 anos inventando desculpas para você, dizendo a mim mesma que você tinha boas intenções, que sua geração apenas se comunicava de forma diferente, que no fundo você me amava. Mas ver você tratar a Emma exatamente como me tratou arrancou todas essas justificativas. Você não foi dura para me fazer melhor. Você foi simplesmente cruel. E não vou deixar que faça isso com minha filha. Eu te dei tudo. Você me deu comida e abrigo, que é o mínimo legal para um pai. O que você não me deu foi aceitação, incentivo ou amor incondicional. Tudo vinha com condições, testes, comparações com a Jennifer. Você tem ideia do que isso faz a uma criança? A boca da minha mãe abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Se você realmente acredita nisso, então não temos mais nada a discutir. Peguei meu cartão para devolvê-lo. Se algum dia quiser ter um relacionamento com a Emma, aqui está o que precisa acontecer. Você pede desculpas a ela diretamente. Reconhece especificamente o que fez de errado. Se compromete a tratá-la exatamente como trata o Tyler e a Madison e prova, com o tempo, que é sincera. Até lá, estamos encerradas. Isso é um ultimato. É um limite. Aceite ou não. O rosto da minha mãe passou por várias emoções: raiva, dor, indignação. Por fim, ela se afastou sem dizer mais nada. Eu a observei ir embora sentindo apenas alívio. Dirigi até em casa, liguei para Emma e contei o ocorrido. Como você se sente em relação a isso? Perguntei. Eu não quero vê-la a menos que ela realmente queira pedir desculpas, não só dizer palavras. Concordo. Estamos na mesma página. Bom. Emma fez uma pausa. Mãe, obrigada por me proteger. Eu sei que não é fácil. Não é mais difícil. Você é minha prioridade. Sempre. Passou um ano. E mais outro. Minha mãe nunca pediu desculpas. Jennifer manteve o distanciamento, postando fotos de família cada vez mais elaboradas com Tyler, Madison, Greg e minha mãe, uma frente unida contra mim. A família estendida parou aos poucos de tentar nos reconciliar, aceitando que algumas rupturas não se curam. Emma floresceu. Fez parte do quadro de honra todos os semestres. Entrou para aulas avançadas de arte. Criou um grupo de amigos que a amava exatamente como ela era. Nunca pediu para ver a avó ou a tia. Quando completou 13 anos, perguntei se tinha algum arrependimento sobre como as coisas aconteceram. Você está brincando? Minha vida melhorou muito depois que saímos daquele Natal. Ela sorriu para mim. Nada de pisar em ovos. Nada de sorrisos falsos. Nada de fingir que está tudo bem sendo tratada como lixo. Honestamente, você deveria ter rido da mensagem da vovó muito antes. Eu ri. No momento. Na cozinha, com chocolate quente e liberdade. Ri da audácia de exigir pagamento por um jantar oferecido como presente. Esse riso foi o som de correntes se quebrando. 3 anos depois daquela véspera de Natal, estou na formatura da 8ª série da Emma, vendo-a receber um prêmio por excelência em artes visuais. Ela está radiante, confiante, completamente ela mesma. Sarah e Marcos estão ao meu lado, torcendo alto o suficiente para envergonhar Emma da melhor maneira. Meu celular vibra. Uma mensagem de número desconhecido. É a Jennifer. Mamãe sofreu um derrame. Ela está pedindo por você. Fiquei olhando para a tela por um longo instante. Emma olhou para mim, percebeu minha expressão. O que houve? Sua avó está doente. Sua tia quer que eu vá visitá-la. Você quer? Não sei. Parte de mim sente que deveria. Emma segura minha mão. Você não deve nada a eles, mãe.
Nem culpa, nem obrigação, nem sua presença. Eles escolheram isso. Ela está certa. Eles escolheram. Cada vez que tiveram a oportunidade de pedir desculpas, mudar, fazer melhor, escolheram orgulho. Eu digito, espero que ela se recupere. Mas a menos que esteja disposta a realmente pedir desculpas a Emma e sentir isso, minha resposta continua sendo não. Jennifer responde imediatamente. Você é uma pessoa horrível. Bloqueio o número e desligo o celular. A formatura da Emma é mais importante do que reabrir feridas antigas. Mais tarde, naquela noite, Emma pergunta: Você acha que a vovó vai realmente pedir desculpas algum dia? Honestamente, não. Algumas pessoas preferem morrer a admitir que erraram. Isso é triste. Mas é escolha dela, não nossa responsabilidade. Emma acena, processando. Depois sorri. Quer assistir a um filme? Eu faço pipoca. Perfeito. Nos acomodamos no sofá. No mesmo lugar em que estávamos naquela noite de Natal, 3 anos atrás. O mesmo lugar onde escolhi minha filha em vez da disfunção, o amor em vez da obrigação, a paz em vez da performance. Penso na mensagem da minha mãe exigindo pagamento pelo jantar, na indignação intitulada da Jennifer, nos 2 cachecóis da Madison enquanto Emma não ganhava nada. Penso no rosto da minha filha tentando não chorar, em anos assistindo-a se encolher para caber em padrões impossíveis. E eu rio não com amargura, não com tristeza, mas com liberdade, genuinamente, completamente aliviada, porque sair por aquela porta foi a melhor decisão que já tomei. A conta do jantar que minha mãe queria que eu pagasse, valeu cada centavo pela lição que me deu. Algumas mesas não valem a pena, não importa quão lindamente estejam postas. Emma olha para mim, curiosa com minha risada. O quê? Só lembrando. Sabe o que percebi? O quê? A vovó estava certa. Eu devia aquele jantar a ela. Eu devia minha gratidão por finalmente me mostrar claramente que não podia continuar inventando desculpas. Aquele jantar não me custou nada e me deu tudo. Nossa paz, sua felicidade, nossa liberdade. Emma sorri. Então você está dizendo que foi dinheiro bem gasto? O melhor investimento que nunca fiz. Rimos juntas e o som enche nossa pequena casa com mais calor do que qualquer colonial impecável da minha mãe já teve. Lá fora, a neve começa a cair. Outro Natal se aproxima. Outro ano de feriados que passaremos rodeadas por pessoas que realmente nos amam. Meu celular continua desligado. O que acontecer com minha mãe acontecerá sem mim. Eu já cumpri meu tempo, paguei meus preços, me esforcei tentando ganhar um amor que nunca foi dado livremente. Agora estou ocupada demais construindo a vida que a Emma merece. Uma vida onde ela é lembrada todos os dias de que é digna exatamente como é. Onde presentes vêm sem condições. Onde família significa mais do que DNA compartilhado e obrigação forçada. Minha mãe queria que eu pagasse pelo jantar. Eu, em vez disso, paguei atenção ao que importava, a quem merecia minha energia, a filha que me olha com a esperança de que eu finalmente a escolhesse. O melhor dinheiro que eu nunca gastei.